Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk. E no programa de hoje vamos tratar de um assunto de extrema relevância e importância para a sociedade, para as pessoas, para as famílias. Setembro Verde. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Doar órgãos salva vidas e é um ato de generosidade e amor para com o próximo. E para falar desse assunto tão importante e bonito, trago hoje e recebo e agradeço ter aceitado o convite a enfermeira Solange e o meu querido amigo, colega, Dr. Marcelo Nogara. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem conosco. Muito obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos bater um papo sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. As famílias que precisam, que tem no seu seio familiar alguém que precisa de um transplante, sabe da importância que é a doação de órgãos. E eu começo fazendo a seguinte pergunta: por que doar órgãos? Olha, como você falou mesmo, doar órgãos é um ato de amor, né? Então, se a pessoa doa os órgãos de seus familiares, ela está tendo um momento interno de bastante generosidade, amor, compreensão, ajuda ao próximo, né? Eu acho que isso faz bem para a pessoa, mesmo numa hora terrível, difícil, né? Você tem a perda de um parente, de um ente querido, porque quem aborda, né, quem são abordados são as pessoas que vão doar. E com isso, mas ela sabendo que um pedacinho daquela pessoa que ela ama vai estar ou batendo num coração, funcionando com um fluxo sanguíneo de um fígado, depurando um sangue, um rim funcionando, acho que isso talvez dê algum alento, uma visão, voltar a enxergar com a sua córnea, uma pessoa que era diabética deixar de ser. Puxa, isso, assim, por um lado, né, você perde uma coisa e ganha outra, olha só. É uma continuidade, de alguma forma. Não é? É verdade. Então talvez isso minimize, dê um pouco de alento a essas famílias, fazendo esse ato. No momento de sofrimento, né, Solange? Isso. Ele se transforma em momento de amor ao próximo, de resiliência, né, e de fraternidade. É um ato de eternizar aquela pessoa, né? É um acalento, é um luto menos difícil, talvez menos complicado. Lembrar do seu ente querido, que ele salvou várias vidas, vai eternizar o seu ente querido. Não tenho mais o que falar. É um ato de amor. Né? É um ato de amor. Que salva inexplicável, vidas. Né? E não só salva vidas, como melhora a qualidade de vida daqueles que estão na fila de espera, né? Exatamente. E muito, né? E muito. Basta ver os nossos transplantados lá. Mudam de vida, quem vive e quem vê. Como a gente está nos dois lados, né? Então a gente consegue enxergar as duas. E uma outra questão. Vertentes. Quem pode doar? Olha, então. Desculpa. A princípio, a maioria das pessoas podem doar, praticamente todo mundo. Talvez não todos os órgãos, né? Por exemplo, existem alguns órgãos que têm uma limitação de idade, né? Por exemplo, coração tem que ser bem jovem, os rins também tem que ser mais jovens, mas tem alguns órgãos que realmente... Existem critérios, na verdade. Existem critérios. Alguns órgãos não ficam tão velhos, como o fígado, por exemplo. Às vezes o limite são 70 anos de idade, olha só. As córneas também, se tiverem, né, uma qualidade boa, também podem aproveitando, doar. quais são os órgãos que podem ser doados? Órgãos, né? Então, Solange, vamos lá, né? Fígado... Coração, fígado, os pulmões, os rins, as córneas, e aí tem os tecidos, né? Ossos, pele. O que mais, doutor? Me ajude. Eu acho o pâncreas, né? Pâncreas, que eu acho que não falei. Aí tudo precisa ser avaliado, né? É a parte também sanguínea, né? Tem medula óssea, válvulas cardíacas, então... É uma gama enorme. Então, o importante é que, dependendo da idade, da condição, dos critérios que o doador exatamente. se enquadra, os órgãos
pode ser Isso. doados múltiplos órgãos ou alguns Alguns órgãos. tecidos, Exatamente. Tá. É importante que a família doe e depois a equipe, né, decide o que pode ser Vai aproveitado ser e feita tudo, uma né? avaliação completa, né, do Exato. potencial doador, e aí vão ser designados, né, os órgãos que podem ser retirados. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, que isso sempre pode ser um pouquinho e leva um pouquinho de preocupação para as pessoas, né? Tem a doação pós-morte e tem a doação em vivo. Como é que funciona essas duas questões Então, de doadores? deixa eu falar um pouquinho da doação pós-morte, né? Que a doação de múltiplos órgãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, um acidente que teve na rua, né? Então essa pessoa vai ser a doadora de órgãos? Não, né? A pessoa não pode morrer ali na hora, né? Então ela precisa estar dentro de uma UTI ou de, né, uma terapia de suporte intensivo, e essa pessoa tem critérios, né, de morte encefálica, vamos dizer assim. E aí são iniciados os testes. E para comprovação da morte encefálica são feitos 2 testes clínicos por 2 médicos diferentes e uma prova gráfica para ver a questão do fluxo cerebral realmente. Para ter segurança no diagnóstico de morte. Então, o diagnóstico é encefálica. Totalmente seguro. Tanto é que é feito por 2 médicos diferentes, E né, mais com conhecimento. É tudo estabelecido pelo Conselho Tem Federal de critérios? Medicina. Critérios Existem de morte critérios, né, encefálica, né? nesses exames clínicos, e só após feitos todos os testes, tendo realmente a comprovação com a prova gráfica, é que o diagnóstico de morte encefálica é realmente consolidado. E aí, esse é o momento do óbito do paciente. Tanto é que a declaração de óbito do paciente sai com o horário e a data que foi fechado o diagnóstico de morte encefálica, independente se ele foi mantido por mais tempo em virtude da captação de órgãos, se a família aceitou, né, a doação. O diagnóstico é aquele e o horário do óbito, então, é no momento que se fecha o diagnóstico. Então, diante de todos esses critérios, houve o óbito, a comprovação, Isso. e a partir dali vai para a comissão de captação de órgãos. Isso, e aí só quando fecha o diagnóstico é que entra a fala de convidar a família, então, para esse gesto de doação, né, de amor ao próximo. Como é que é feita a abordagem da família? Então, a abordagem já é desde o início, Desde quando o esse início. paciente deu entrada e está apresentando sinais clínicos de uma possível morte encefálica. É um tratamento que a gente dá para todos os pacientes em estado grave, né, neurologicamente grave, independente se ele vai ser um potencial doador ou não. Então, é o Tratamento acolhimento. é igual para todos, o Isso. acolhimento É fraternal o para todos. acolhimento, é passando para a família todas as notícias, facilitando a conversa dessa família, né, com os médicos da equipe, para que ela esteja o mais informada possível, para que a hora que chegue realmente, Ela né, possa tomar a decisão. ela possa tomar a decisão. Porque a pessoa também já pode ter tomado em vida a decisão de ser doador, Exatamente. mas grande parte das pessoas não tomaram essa decisão. E vai Isso. acabar recaindo sobre a família. Isso que eu ia comentar com o senhor. Por isso que a abordagem à família, no momento difícil, de perda, é algo que tem pessoas que estão preparadas. Eu tenho certeza que vocês têm uma equipe preparada para fazer essa Tanto abordagem. doutor Marco, que às vezes a gente está ainda realizando os exames para comprovação da morte encefálica e a família traz para a gente que gostaria de que, caso fosse comprovada a morte, tornar aquele ente querido um doador de órgãos. E às vezes a própria família acaba, né, atropelando o processo e a gente pede para dar uma segurada e que depois a gente vai conversar sobre isso. Resumindo, existe todo um critério, toda uma abordagem, Isso, todo exatamente. um acolhimento para que isso seja um momento da perda de um familiar, possa ser transformado em algo, e é algo de amor ao próximo, Isso. para salvar vidas, para dar qualidade de vida para as pessoas. Eu acho uma Isso. coisa tão importante, é um gesto tão bonito, que vocês que lidam com isso, né, lidar com a morte e com a vida ao mesmo tempo, né? Exato. Estás lidando com a morte e com a vida. Isso que a Solange falou é uma coisa importantíssima. É uma lição que todos os hospitais, sejam eles captadores ou não, né, porque tem uma obrigatoriedade, né, tem uma comissão interna de se ter Tem que mais de ter, 100 né? leitos, talvez, uma coisa 80 assim. leitos 80 leitos. acima, isso. E aí, tratar bem todos os pacientes.
Né? Independente. Desde o começo, exatamente, independente. Às vezes ele entra até bem e durante a internação ele passa mal. Imagine, se você trata mal, já desde a entrada, depois que ele vai a óbito cerebral, né, faz a morte encefálica, aí você trata bem só para captar órgão, não é correto. Não é essa a função não tem empatia. do médico, da enfermagem, né? da saúde, né? Não é essa então, a função. por isso assim que o bacana são hospitais assim como o nosso, né, que a gente trabalha, que desde o recepcionista, da secretária, do porteiro, todos estão preparados da faxineira, da cozinheira, para essa missão, né? Exatamente, tratam bem, acolhimento, né? E humanização. Eu vejo, né, lá doutor? essa humanização, né? Às vezes o paciente está lá, ela, já ganhou a sobremesa. Você não quer mais uma sobremesa? Você não quer mais um pouquinho? Ela faz isso, a nossa faz a diferença, copeira, né? O acolhimento isso faz né? a diferença. E depois quando, respeito à vida, claro, ao ser humano. Se sair tudo bem, ótimo, mas e se o mal acontecer? A nossa ideia é que saia, né? Exatamente. Nós lutamos para lá. Que saia, né? Nós estamos para isso. A pessoa volta para casa. Mas se o pior acontece, puxa, o familiar vai se sentir tão bem que ele na primeira abordagem, opa, tudo bem, concordo. Se trataram tão bem o meu familiar, né? Eu me sinto compelido a ajudar outras pessoas, ajudar o próximo e tudo. E a coisa flui tão bem que a coisa fica leve, no trabalho, fica bem mais leve. É a confiança, né? É a confiança, o vínculo, né, que a gente cria com aquela família. Uma outra situação para deixar bem claro para as pessoas, porque tem todo um regramento de quem vai receber o órgão transplantado. Então, como funciona a definição de quem vai receber esses órgãos para transplante? Isso é importante para as pessoas entenderem, e a gente sabe que existe um critério rígido. Ele não é maleável, ele é rígido. Existem critérios. Né? Então, isso tem uma fila de espera. Então, rapidamente, como é que funciona essa questão de quem vai receber? Tem um órgão para doar. Vou falar um pouquinho do fígado, né? Então, que serve para os demais. Que serve para os demais, né? Tem como base nisso. Então, por exemplo, o fígado, hoje em dia, né? As similaridades do coração e tudo, critério de gravidade. Então, quanto mais grave tiver esse paciente, maior vai ser a pontuação e ele vai ganhar... Tem pontuação. Tem pontuação. Vai ganhar o fígado mais rápido, ou o órgão mais rápido, né? A gente sempre cita aí daquele apresentador famoso que ganhou o fígado rápido, né? Mas por quê? Porque ele apresentava uma condição clínica bastante importante, bastante grave, e aí subiu a pontuação dele, então ele consegue mais rápido. Existe uma fila já? Existe uma fila. É bem interessante. E nessa fila você vai vendo compatibilidade, gravidade. E essa fila é administrada pela Central de Transplantes de Santa Catarina, para não ter conflito de interesses até. Então, ela é impessoal. Ela é impessoal e é única. É importante falar fila isso. Fila única, impessoal. Fila única, não importa se é SUS, se é particular, se é convênio, não. A fila é única. Então, a regra é muito rígida. E isso é uma das coisas que funciona muito bem aqui no Brasil até, sabe? Tanto aqui no Sul quanto no Nordeste, que tem bons centros transplantadores também. E aí, então, você, por exemplo, tem no fígado, tem escala MELD. Essa escala MELD é feita a partir de alguns dados, né, laboratoriais, e aí é pontuado. Né? Existem situações especiais, isso tudo especificado pela portaria do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, um paciente muito grave que precisa trocar esse seu fígado, ele vai ganhando uma pontuação. Vai de 6 até 40. Aquele que tiver, por exemplo, existe um doador, né, com sangue compatível, O, por exemplo, e aí tem uma fila, né, que tem O, tem A, tem AB. Primeiro é o tipo sanguíneo, depois peso e altura, e depois a compatibilidade, depois a gravidade MELD. E aí ele recebe primeiro, ou, né, se não é compatível no peso, na altura, na idade, depois então vai passando a fila. E esses dados do paciente, quem nos dá, digamos, quem ranqueou, é um ranking, né, quem ranqueou para receber foi o paciente tal. Daí a gente chama, né? Liga lá para a central, liga para nossos Imagina a felicidade quando alguém recebe uma vida, olha. É toda uma logística, né? Era uma logística então, interessante. É que eu queria deixar bem claro, resumindo, é o seguinte, existe uma central estadual, isso. É ela que detém essa fila, exato. Os dados são enviados para ela, ela ranqueia de acordo com critérios rígidos, né? Isso. De gravidade, etc, e compatibilidade, e aí sim é dado o nome do receptor. Então é uma coisa extremamente criteriosa. Muito criteriosa e muito séria.
Isso é importante. tão criteriosa que às vezes os receptores que estão listados, eles começam com aquela ansiedade, quando começa natural, a demorar né? um pouquinho, Isso natural. é natural, né? E aí eles começam a ligar pra gente ali enquanto equipe, perguntando: enfermeira Solange, você não tem ideia de quando eu vou ser chamado? E aí a gente, infelizmente, não tem, né, aquela notícia, aquela, né, acalentadora notícia para dar para eles, e a gente também está na espera tanto quanto eles, porque a gente fica sabendo do receptor na data que a central vai nos passar também. E quem é que a nível de estado coordena essa central? Qual é o colega médico, o pessoal que... Tem um médico intensivista, o Dr. Joel de Andrade. Dr. Joel. Há anos faz já. um trabalho, digamos assim, muito exemplar bom. e excepcional na área de transplante, né? Exatamente. Uma referência, eu acho que para todo o Brasil. Para o Brasil todo ele é referência. Então, aqui já deixamos aqui a nossa saudação ao Dr. Joel, né? Pelo trabalho incansável. Perfeito, uma equipe sério, muito boa lá em Florianópolis. Ele é a equipe toda. Ele é a equipe toda, a enfermagem de lá cumprimentando também, ele, cumprimentamos a toda a equipe. Né? E como não é cronológico, né? Por isso a gente não sabe, porque não é cronológico. Digamos, foi o paciente número 1, agora vai ser o número 2. Não. Pode não ser, né? O primeiro lá da lista antes, né? Não vai ser o que próximo, pode ser um outro por causa desses critérios. A e aí a ansiedade bastante, né, doutor? E aí ajuda o desconhecimento de quem vai ser. Eu quis falar bastante disso, Solange, Marcelo, para as pessoas entenderem que é uma coisa extremamente séria. E é totalmente rígida, transparente. Totalmente transparente, impessoal. Que bom, isso é bom porque quem doa também fica feliz de saber que é uma coisa extremamente séria, né? Rapidamente eu estava lendo alguma coisa sobre isso, né? Nós temos o Sistema Nacional de Doação de Órgãos. Pelo que eu li, é o maior sistema de doação de órgãos público do mundo. Perfeito, isso mesmo. É uma coisa importante para a medicina, para brasileira e para a população brasileira, né? Perfeito. O primeiro no global seria os Estados Unidos, mas não é público lá, né? Então o sistema público de transplante de órgãos, o maior do mundo é o brasileiro. E praticamente o nosso transplante, a grande maioria é SUS. Grande maioria é SUS. Né? Grande maioria eu acho isso importante para valorizar o sistema único de saúde. Né? Às vezes a gente escuta tanta coisa, mas tem tanta coisa. Que o SUS é o melhor convênio que tem existe. Tanta coisa boa no SUS. Por exemplo, a parte de cardiologia, que não é transplante, né? Hoje, quem infarta, quem precisa de uma ponte safena, de um stent, o sistema único, o Santa Isabel é um exemplo de atendimento ao SUS na área de cardiologia do sistema público, né? Então a gente fica feliz em ter no Brasil um sistema único de saúde que, em muitos aspectos, ele funciona. Funciona muito bem. Como todo sistema tem que estar sendo melhorado. E tem gargalos que tem que ser melhorados, mas em algumas situações como essa do transplante, da parte de cardiologia, nós estamos bem avançados. A taxa de satisfação geralmente é boa, né? Dos receptores lá. Como é que estão as doações aqui em Santa Catarina? Como é que está o nosso... Santa Catarina sempre é destaque, né, em doação, justamente pelo que a gente estava comentando antes, né, pelo trabalho que o Dr. Joel faz, que é educação com as equipes. Então, são equipes bem preparadas para auxiliar no diagnóstico de morte encefálica, em conversar com as famílias, né. Então, é o primeiro estado, acho que do Brasil em número de doações. Proporcionalmente, né? Mas é o que tem que valer, proporcionalmente. Nós estamos, então, nós temos muitas famílias e muitas pessoas que têm muito amor pelo próximo, né? Que dizem sim, né? Dados da BTO, né? Disse sim, é um ato de amor. Né? Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né? Geralmente Santa Catarina está entre os 3 primeiros em doação per capita. Que bom. Doações absolutas, claro, São Paulo, pela maior população, ganha. Mas os estados do sul aqui vão muito bem, principalmente Paraná e Santa Catarina. E o nosso número de transplantes aqui no nosso querido Hospital Santa Isabel? Olha, de fígado, né? A gente está transplantando mais ou menos de 100 a 106 transplantes de fígado ao ano. É bastante. Nós somos, acho que um dos pioneiros no Brasil. No Brasil somos um dos pioneiros. Do estado somos o pioneiro mesmo, né? Fizemos o primeiro transplante, né? E do sul aqui também, em serviço, somos o primeiro lugar. Ano passado fechamos em terceiro no Brasil, só perdemos para a USP de São Paulo e para a Universidade Federal do Ceará, em número de transplantes, né?
E aí imagine, quase de rim também dá muito mais que isso também, bastante, né? Tem bastante, que são 2, né? E fora os outros órgãos e outros tecidos, né? Então a nossa expectativa, imagine, 106 por ano de fígado, um fígado trocado a cada 3, 4 dias, imagina se for dividir ao longo do ano, né? Não, isso é um dado importante, é uma estatística muito importante, e não só a estatística do transplante também, e a qualidade do resultado, né? Que nós sabemos, temos uma excelência, né, em resultados, né, em todas as áreas do transplante. E aí atesta que a equipe está toda preparada sempre, né? Não é assim um transplante a cada mês e tudo, então já um contínuo, né? Então, imagine toda a equipe de captação, de implante, os cirurgiões clínicos, enfermagem, toda uma multidisciplinaridade, né? É grande, nutricionista, psicóloga, tudo girando, uma máquina que gira assim, ó, ao longo de todo o ano. É uma engrenagem que não para mais, né? Parar. Depois que engrenou, não para mais. Eu gostaria que rapidamente vocês falassem o nome dos colegas da saúde, enfermeiras e outras áreas e médicos. Rapidamente, assim, que fazem parte aí do nosso setor de talvez transplante. A gente até seja injusta com alguém, esqueça alguém, né? Mas a gente tem a equipe ambulatorial, que é uma equipe interdisciplinar, que tem psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos, meu Deus, todos os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, meu Deus, eu acho que nominar, talvez a gente fosse deixar alguém para trás. A Solange representa todos esses profissionais da saúde. Se não é capaz de a gente deixar alguém para trás, né, doutor Marcelo? E depois eles ficarem tristes. E todos se sintam cumprimentados, abraçados, e a nossa gratidão a eles. Mas vamos falar então do Dr. Mauro Igreja, que era para estar aqui. Sim. Está que é outro que está sempre nessa linha de frente. Está lá órgão, está lá em Florianópolis. Era para ele estar aqui, né? Era para estar aqui. Então vamos falar nele assim, que para representar também, né, a turma que está lá nós estamos aqui falando, mas na linha de frente está lá. E para ver que o serviço não para. Está na atividade, ele estava, só para as pessoas entenderem, o Dr. Mauro estaria conosco, mas está na missão da captação, que mostra que acontece nesse momento. Como é importante ter uma equipe, né? Então, complementando o Dr. Mauro Igreja, complementando todos os médicos, né, que fazem parte desse timaço de transplante do Hospital a gente está aqui, mas daqui a pouco podia não estar aqui, né? Falando em captação, eu quero fazer uma pergunta ao Dr. Marcelo, que é uma das pessoas que mais tem lutado por isso, junto com tantas outras pessoas, né? E o Marcelo Nogara, o professor Marcelo, meu colega de FURB também, né? Exato. Então a gente também tem essa satisfação de pertencer ao curso de medicina da FURB. Qual a importância do balizamento noturno para os transplantes aqui em Blumenau, do nosso aeroporto antigo, que é o nosso aeroporto regional de Blumenau agora? Doutor Marco, que pergunta boa essa aí, porque nós temos batalhado bastante, temos atuado isso em vários clubes de serviços, temos também fazendo parte da Copraer, que é a comissão em pró do aeroporto de Blumenau. Já conseguimos alguma coisa, né, de melhoras da pista, asfaltamento, cercamento, né? Para quê? Para vir o órgão, vir as equipes, né? Transportar órgãos e equipes. Isso é vital para a nossa atividade, né? Porque tem um tempo, né? Exatamente. Coração, por exemplo, são só 4 horas fora do doador. E isso só por via aérea que você facilita, né? E viabiliza. Viabiliza. E assim, não é de tirar. Desde que você clampeia, por exemplo, no fígado, desde que você clampeia a veia porta e a artéria hepática, clampeou, já começa a contar a isquemia. Então, esse órgão isquêmico, ele pode ficar no fígado só 12 horas, mas até ser implantado, até subir o andar do elevador. E quanto mais rápido, melhor. Melhor, né? Menos líquido menos função do líquido conservador, conservação, e aí você tem uma viabilidade melhor do órgão. Então, é fundamental. E a gente está pressionando, nós estamos pedindo para o poder público finalizar esse balizamento noturno, porque hoje a gente só consegue pousar a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Né? E aí muitos acontecem à noite, né? Muitos acontecem à noite, não tem hora, como a gente falou, né? A gente faz um transplante a cada 3 dias. Então, às vezes, fecha o aeroporto Navegantes, ou Florianópolis, essa névoa, né? E eu acho que vale ressaltar, igual o Dr. Marcelo falou, que o fígado são 12 horas, mas e coração
que é 4 horas. Então, seria de suma importância. Uma parte já está pronta, que é a parte da pista, do cercamento, e parece que o Marcelo estava falando, as lâmpadas já estão aí, só aguardando uma liberação. Eu tenho informações que as lâmpadas estão dentro de um container. São informações, não posso afirmar, né? Mas eu tive informações das minhas fontes, como diziam os jornalistas, né, Dr. Marco, que estão num container e estão só, parece a instalação, a base está feita, mas falta a instalação dessas luzes. E elas são fundamentais. Pousar à noite, ter segurança, né, da equipe, segurança do piloto, tudo, né? 27 então, de setembro, Dia Nacional de Doação. Eu peço para darem atenção a isso, né? Quem sabe nós tenhamos uma boa notícia até o dia 27 de setembro da vinda, né, de poder chegar essas lâmpadas para que a gente possa fazer o balizamento noturno, que é fundamental. Volto a dizer, é fundamental, né, para que a gente tenha condições de ampliar até o número de transplantes e que não corramos o risco de perder um órgão doado, né? Exato. Isso. E aí eu cito um ditado em espanhol que fala: sin donante não há transplante. É verdade. Né? Sem doador não há receptor, não há transplante, porque sem isso não tem como fazer. Exatamente. Pois é, Solange e Marcelo, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com a presença de vocês e acho que a doação de órgãos ela tem evoluído e vai evoluir cada vez mais. Tenho certeza que o ser humano cada vez mais vai ter essa consciência da sua importância na vida dos outros, né? A perda de um parente pode não ser o único fim que a gente tem. De alguma forma, ele pode estar nos representando na vida de outra pessoa. Então eu gostaria de ir encerrando já o nosso programa, que cada um de vocês falasse sobre a importância da conscientização da doação de órgãos no Brasil. Então, eu até ia pedir licença justamente para falar sobre isso, trazendo para o Setembro Verde mais uma vez, de que todos conversem com suas famílias e deixem expressa a vontade em vida, se caso você deixar esse plano nas condições de ser um doador, que a família autorize então a doação dos órgãos. Acho que isso é de suma importância, facilita a decisão da família lá na hora que a gente faz esse convite para esse gesto de amor e solidariedade com o próximo. Marcelo, a importância da conscientização. Perfeito. Lembrando que Setembro Verde é um mês para lembrar e para fortalecer, mas que isso permaneça ao longo de todo o ano. Todos os dias, né? Todos os dias, todos os meses, né? De janeiro a janeiro, né? Não caia isso, não diminua, né? Existem tantos outros meses que a gente, né, tem outras campanhas e tudo, mas que essa campanha não morra aqui, né? Que essa campanha seja transplantada para outros meses, vamos usar assim, né? Que se conscientize a importância da doação, porque só quem vê uma pessoa sofrendo com a doença, que pode ser salva por um órgão, por um tecido, é que vai realmente, a família que tem o receptor sofrendo, dá esse valor, sabe? Então, converse com a sua família, não tem lista, não tem lugar que você anota o teu nome lá, deixa verbalizado, ou deixa escrito, mas deixa pelo menos sinalizado que se algum dia acontecer o pior para você, que esses órgãos seus possam salvar muitas vidas. Eu quero fazer um depoimento rapidinho aqui de algo que eu presenciei recentemente. Um grande amigo meu perdeu o seu irmão, que era um irmão muito querido de todos. E o irmão acho que já tinha, não tenho certeza, mas acho que já tinha verbalizado, uma pessoa muito religiosa, verbalizado a sua intenção de fazer doações de órgãos. Aí a família prontamente atendeu. Infelizmente ele veio a falecer, e quando eu fui ao velório, conversando com esse meu amigo e com a sua esposa, eles estavam tristes pela perda, né? Mas felizes com a doação. Isso. Exatamente nesse sentido, dizendo, olha, meu irmão cumpriu a sua missão, foi um grande irmão, amigo de todos, pessoa que ajudou muita gente, e mesmo depois de partir ele continuou ajudando. Ele doou todos os órgãos. E aí eu senti nos dois e na família a tristeza da perda, mas a felicidade de ter tido esse ato de amor, de perenizar de alguma forma, ou de
ampliar a vida com cada Exatamente. órgão que ele doou. Então eu senti isso e fiquei muito emocionado, na verdade. Fiquei muito feliz de ver que o ser humano cada vez mais uma boa parte está tendo essa conscientização. Por isso que eu fiz essa pergunta. Que as pessoas pensem sobre isso. E o nosso estado realmente merece parabéns, né? Porque né? aqui de Santa Catarina é uma população que realmente é muito efetiva nas doações. Muito um muito ato bacana de amor, ver né? isso aí. E esses A nossa sociedade é bem que dão sentido ao nosso trabalho, né? Porque E as pessoas que todos nós temos fé, acreditamos em Deus, um ser superior, e as pessoas que têm esse sentimento vão desenvolvendo quando recebem a informação também. A gente que é professor, que dá aula, a gente sabe a informação é fundamental. Por isso que eu queria muito fazer esse programa específico para o dia 27 de setembro, para que as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir entendam o que é uma doação, tudo que envolve, quantas pessoas estão lá preparadas para receber a doação, para acolher a família, para acolher o doente quando entra no hospital. Então, a partir desse entendimento, as pessoas vão começar a refletir. E certamente eu tenho a esperança e tenho a certeza que as doações irão aumentando gradativamente aqui, não só em Santa Catarina, como no nosso país. Agradecendo a presença de todos, deixo a palavra aberta para as suas despedidas. Da Solange e do Marcelo. Então, eu também quero agradecer a oportunidade de estar trazendo esse tema e como o doutor mesmo já ressaltou, né, de suma importância, deixar só meus agradecimentos mesmo e que todos se conscientizem da importância, né, da doação de órgãos. Eu também quero agradecer o convite, na pessoa do Marco Van Rosk, na Rádio Jovem Pan, e citar aqui programas como esse que fazem a população realmente despertar, né, para a doação de órgãos, e que guardem isso nas suas mentes e que divulguem bastante isso aí, né, para cada vez diminuir a fila. Só vamos estar contentes o dia que a gente conseguir reduzir ou zerar a fila de transplante de órgãos. Né? É que cada transplante, eu estava imaginando aqui, é uma vitória. Como se fosse um gol do título. Isso. Né? Então, cada transplante é uma vitória. Uma vitória uma fila infinita, da família, né? que fez a doação, né, do doador, e uma vitória de quem recebeu e da família de quem recebeu. Então, doem órgãos. Isso. E sempre tem alguém precisando. Né? Muito obrigado a Solange e ao Marcelo pelo convite, aceito, e tenho certeza que saímos muito confiantes que cada vez mais a conscientização da doação de órgãos vai acontecendo na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Obrigado a vocês dois. Obrigado. E para você que acompanhou o nosso Papo de Saúde na PAN, agradeço e até o próximo programa.